galera, beleza? Quem fala sou eu, o Edu, que também mais um vídeo, rapaziada, no canal Furigo Foot Família. Hoje mais um vídeozão de cartola pra vocês. Bora começar o vídeo de hoje falando da última rodada, falar também da outra rodada, que a gente infelizmente não fez vídeo dessa última rodada, não consegui passar dicas pra vocês, mas eu postei o time escalado da última rodada no Instagram, beleza? Então se você reparou que não tinha visto, você foi conferir o Instagram da rodada, você viu lá nosso time estava lá, né? Infelizmente eu não consegui trazer o vídeo porque não estava em casa, fiquei 2 dias fora antes da rodada e acabei não conseguindo tendo tempo de gravar, tá? Então foi por esses motivos, beleza? A última rodada, primeiramente, 48,76. Não vamos nada bem, patrimônio. Não subiu nem desceu, subiu no outro, tá? A gente já falou da última rodada já. Da outra rodada, da rodada 17, tá bom? Mas na rodada 18, né, a gente não foi muito bem. A zaga do Palmeiras pegou SG, o do Flamengo não pegou, o Fortaleza também não pegou SG. Nosso meio de campo foi bem com o Pochettino, não tínhamos a Arrascaeta porque estava sem dinheiro, tá? Então resolvi ir pelo De La Cruz apenas, por causa da questão da regularidade do De La Cruz. E nosso ataque, né, Luthiero, Pedro e Luciano, não tivemos o Hulk, né? No nosso banco de reserva até tivemos alguns jogadores foram bem, tipo o Bruno Fux aqui, que fez uma boa pontuação, tá? Falando da última rodada, a rodada 17, tá? Vamos falar da rodada 17, que foi a rodada que eu fiz o vídeo, né? E cravamos os dois laterais, tá? Essa rodada foi muito bem, nossa zaga fez uma alta pontuação, né? 3 jogadores com alta pontuação, tá? Claudinho meteu gol, o Paulo Henrique foi muito bem na questão de desarmes, o Arboleda foi bem, o Brits deu assistência, o Brits já pegou SG, era mais 10 pontos, a gente fazia 85 pontos, tá? Então, nossa zaga foi muito bem, nosso meio de campo também foi bom com o Pochettino, tá? O Garro e o Scarpa também não foram mal, nosso ataque que realmente deixou a desejar, tá? Aqui a gente tivemos bons jogadores no banco, como foi o caso do Rafael, tá? Nessa rodada, nessa rodada valorizou cerca de 2 cartoletas. Tá difícil de ganhar cartoleta mesmo, escalando jogadores desvalorizados. Vamos pra rodada, vamos falar dessa rodada. Vamos primeiramente na posição de goleiro. O goleiro tem algumas boas opções, tá? Vejo o Ayrton como uma opção interessante. O SG do Palmeiras pra mim é interessante. Eu acho que é bem viável contra o Fluminense, mesmo jogando fora de casa. O Palmeiras é muito bom defensivamente. Tem o Cássio contra o Juventude, que pra mim é uma ótima opção também, tá? O Cássio é uma boa opção. Eu acho que o SG do Cruzeiro é um dos confiáveis. O Juventude finalmente não fez um gol e foi contra o São Paulo, não fez o gol contra o São Paulo, tá? Finalmente não fez gol, tá? Então vamos ver se o Cruzeiro consegue segurar esse SG diante do Juventude. Tem o Hugo Souza que tá pegando muito, tá? Tá tendo muitas defesas, tá sendo bem acionado, tá? O Hugo pra mim é uma boa opção de goleiro também. Mas é um jogo mais arriscado, um jogo que os dois times não vêm numa fase tão boa, tá? E que daí é um jogo mais aberto, tá? E também tem o Marcos Felipe, que eu achei uma boa opção de goleiro. O Marcos Felipe também é uma opção de goleiro boa. Diante do Atlético Goianiense, que tá muito mal das pernas. O Bahia vem de 2 derrotas, porém, né, tem potencial para se recuperar. E também tem o Rossi. O Rossi vai ser nosso goleiro por causa da questão do dinheiro, tá? Mas ainda vou tentar ajeitar aí, vai que talvez encaixe um goleiro mais caro, a gente vai ficar de olho nisso, tá? Mas por enquanto, estamos com o Rossi no nosso gol, tá? O Rossi vai ser nosso goleiro por enquanto, pensando no SG do Flamengo, tá? Que pegou apenas 3 em 17 jogos, tá mal, porém o Vitória não é um time absurdo assim, né? Meteu gol sim, é claro, no Fortaleza, porém a defesa do Flamengo é melhor que a do Fortaleza, tá? Mas tem que ficar de olho nisso, mas eu vou com o Rossi para tentar pegar esse SG do Flamengo, beleza? Nas laterais, impossível não ir com o Willian nessa rodada. O Willian desvalorizado, o Willian um bom preço até, é claro, caro, mas é uma boa opção de valor também, tá? E o Cruzeiro contra o Juventude é uma ótima opção, né? O Willian não tem nem que falar dele, é 2 gols, 342 desarmes, não tem nem que falar. Tem que ir com o Willian nessa rodada, sim ou claro? Vamos ver, né? O que vocês acham, tá? Outras opções de laterais. Pra mim, o Marcos Rocha é uma boa opção, tá? Meteu bastante desarme na última rodada. O cara que tá conseguindo desarmar algumas boas opções. O problema é ofensivamente. Ofensivamente não contribui, tá? Então é mais pela questão defensiva, tá? Mas eu vou falar outros jogadores melhores do Palmeiras. Como é o caso do Vanderlan, né? Que a gente foi com ele na última rodada, tá? A gente buscava uma pontuação melhor. O Flávio perdeu um gol na cara do gol, que era mais 5 pontos pro Vanderlan, tá? Então o Vanderlan poderia ter ido muito bem, tá? Mas eu acho o Vanderlan uma opção muito boa pra rodada, beleza? Eu facilmente iria de Vanderlan pra rodada, eu não estou indo porque eu estou indo com outro lateral, beleza? Outras opções boas, pra mim o Hugo se jogar, né? O Hugo acho que deve jogar, é uma boa opção, tá? O Hugo tem sempre desarmes, assistência, acho uma opção legal o Hugo diante do Grêmio, tá? Um jogador bem regular. O Matheusinho também se jogar legal, tá? Mas prefiro talvez o Hugo mesmo, beleza? E daí que nós temos boas opções ainda. Kaique Bruno, tá? Eu acho que contra o Juventude dá pra dobrar o Cruzeiro em questão de laterais. Os laterais do Cruzeiro são bons, de média básica também, de pontuação, tá? Gosto dos laterais do Cruzeiro. E daí tem os laterais do Flamengo. Varela, tá? Varela custando 5,73. E também Matias Vinha. Essa é a minha dúvida. Quem eu coloco? Matias Vinha ou Varela? Eu acho que eu vou no Vinha pensando na valorização, tá? O Varela também é um cara também que não tá difícil de valorizar. Porém, o Vinha tá mais barato. É um cara que, quando jogava no Palmeiras, era muito bom ofensivamente, em questão de cruzamentos, avançava muito, tá? Então, eu vou tentar pensar no Vinha, porque o Vinha não teve muito
tempo de jogo também no Flamengo, às vezes que entrou não conseguiu jogar tanto tempo, né, e não conseguiu pegar um SG ainda. Então vou torcer que o Vinha consiga ter uma boa minutagem, porque eu acho que os dois atrás devem até ser trocados diante da partida, tá? Acho que o Vinha deve sair e entrar o Vitor Lucas, o Varela sair e entrar o Wesley, tá? Mas eu vou apostar no Vinha pela questão ofensiva, o Varela também é ofensivo, porém vou no Vinha como uma aposta pra rodada, tá? O Vinha também é mais barato, mais desvalorizado, a gente vai pensar também na valorização dessa rodada, beleza? Então, foram essas opções de laterais. Laterais eu tô com pouca dúvida, mas no Varela com o Vinha, beleza? Porque na nossa zaga a gente vai dominar em um time só, tá? Nos zagueiros, beleza? Tá? Mas bota o fio de dúvida, vamos falar dos defensores. Pra mim, Gustavo Gomes tem que estar, tá? Um defensor muito confiável, que tem desarmes, não tanto, mas tem. Tem o saldo de gols a seu favor do Palmeiras, tá? E é um cara que tem a bola aérea. Meteu só um gol até agora no campeonato, porém ficou bastante tempo fora, né? Por lesão e também pela seleção, tá? Então, o Gustavo Gomes é um cara muito bom de bola aérea. Eu acho bem interessante o Gustavo Gomes diante do Fluminense, tem que ir com ele, tá? Outras opções interessantes. Zagueiros do Corinthians são boas opções, ainda mais que o Corinthians tá jogando com 5 atrás, tá? Então o André Ramari, que fez uma boa atuação com 3 desarmes, é uma opção. O Kaká também, que tá bem regular, 3 desarmes e 3 gols. Tá? Acho uma opção interessante o Kaká, beleza? E daí outra opção aqui pra baixo tem o Léo Pereira, tá? O Léo Pereira eu acho interessante, prefiro muito mais ele do que colocar o Fabrício Bruno, tá? Se eu fosse colocar um zagueiro do Flamengo, com certeza botaria o Léo Pereira, tá? Então achei a melhor opção de zagueiro Léo Pereira em questão de zagueiro do Flamengo, tá? E daí que temos os zagueiros do Cruzeiro também. Zé Ivaldo, tá? Que tem uma regularidade boa, 10 desarmes. E também o João Marcelo. Eu, sinceramente, prefiro o João Marcelo. O João Marcelo tem mais desarmes. Um cara mais ativo, desarma mais, vai pra cima. A questão da bola aérea, realmente, eu não sei. O Zé Ivaldo acho que talvez seja melhor na bola aérea, tá? Mas ficaria de olho nesses jogadores. Gabriel Xavier é um cara que corre por fora, na minha opinião, mas é também uma opção interessante, tem que ser falado. Fabrício Bruno pela questão da SG, tá? Já meteu o gol no campeonato, mas, cara, dificilmente acertar quando ele vai fazer uma pontuação boa, tá bem complicado mesmo, tá? E minha opção de zagueiro vai ser Vitor Reis, né? Vitor Reis vai ser meu outro zagueiro, tentando dobrar esse estilo do Palmeiras com 2 zagueiros. Eu acho que os zagueiros são os defensores que estão fazendo menos pontos possível na rodada. Tá muito difícil, tem que acertar a questão de bola aérea, desarme, tá? Você vê aqui, tipo, não tem tantos defensores com alta pontuação, tá? Então, eu vou tentar pegar um SG confiável que é do Palmeiras, tá? Vou no Vitor Reis, é um cara que meteu gol já no campeonato, tem 2 desarmes, tá? Acho interessante o Vitor Reis nessa rodada assim, e irei com ele, tá? Na zaga eu não tenho muita dúvida. Minha dúvida é mais, tipo, se eu coloco, tipo, eu faço isso daqui, ó, tipo, tiro o Vitor Reis, tiro o Vinha, boto o Vanderlan e trago o Léo Pereira, tá? Essa é a minha dúvida, tá? Essa é uma dúvida que eu poderia fazer, Léo Pereira e Vanderlan, porque o Vanderlan tem uma média básica melhor que a do Vinha, tá? E também é até mais ofensivo, beleza? Mas por enquanto estou indo fazendo essa duplinha aqui, Vitor Reis e Gomes, e vou com o Vinha, tá? Beleza? No meio de campo, gente, no meio de campo eu vou dobrar o Flamengo, vou de Arrascaeta e vou de De La Cruz, é um jogo muito bom pro Flamengo. O Arrascaeta desvalorizou, né, mesmo assim, porque tinha feito uma ótima pontuação aqui, desvalorizou. E né, uma opção boa de valorizar, uma opção boa também de pontuar. Então vou ir com o Arrascaeta assim. Vou ir com o De La Cruz também, a média básica é muito boa, tá? Não tem nem que falar. Vou com os dois, tá? Na última rodada não fui, me arrependi. Nessa rodada eu vou com os dois, beleza? Aí outras opções interessantes. Pro meio de campo, tem Rafael Veiga, tem Felipe Anderson, tá? Os dois jogadores. O Felipe Anderson também muito proativo, mas eu prefiro o Veiga ainda porque é mais confiável. A gente viu mais o Veiga, tá? Mas a gente não tem como deixar de fora o Matheus Pereira, tá? Não tem como deixar de fora o Matheus Pereira. Complicadíssimo deixar de fora ele, tá? Muito difícil mesmo. Então, irei com o Matheus Pereira no meio de campo. Pra mim, esse é o meio de campo padrão da rodada. De La Cruz, Rascaeta e Matheus Pereira. Não se mexe nisso, tá? Mas outras opções boas, como eu falei, os dois do Palmeiras, Felipe Anderson e o Veiga. Everton Ribeiro também sempre muito regular, tá sempre muito interessante. Se quiser, tipo, tirar alguém do Flamengo e botar o Everton Ribeiro, eu acho interessante, tá? O Jean Lucas também é um cara sempre bem regular também, acho legal o Jean Lucas pra rodada. O Caulinho, o Tassiano prefiro mais por causa dos gols, tá? Mas na questão de média básica eu prefiro muito mais o Everton Ribeiro e o Jean Lucas, tá? E daí aqui pra baixo tem o Gerson, mas eu prefiro dobrar com certeza o De La Cruz, tá? Os jogadores do Palmeiras que outros meio-campistas também são bons, mas eu prefiro muito mais o Veiga e o Felipe Anderson por motivos óbvios, tá? Deixa eu botar o fio de dúvida, porque vai que tem alguma opção em dúvida aqui que a gente não cobriu, tá? Que tem que ficar de olho. Danilo Barbosa não, Matheus Henrique não, Ramiro não, tá, fechou, tá, beleza, meio campo fechou. E no ataque eu tenho dúvidas, mas uma dúvida que eu não tenho é que eu vou ter o Pedro, tá? O Pedro perdeu o pênalti na última rodada, mas assim, meteu gol, 9 gols, 5 assistências, 24 chutes, cara, não tem como deixar o Pedro de fora, ainda mais contra o Vitória, tem que ter o Pedro, tá? Outras opções boas, pra mim o Luiz Henrique é uma boa opção, tá? O Luiz Henrique imitando muito nas últimas rodadas, tá? Mesmo sendo um jogo difícil, o Luiz Henrique pode ser uma opção interessante, mas vou deixar de fora com certeza, tá?
Meu outro atacante será Flaco Lopes, tá metendo gol, tá finalizando, tá perdendo também, mas é uma ótima opção, contra o Fluminense também que tá muito mal, o Palmeiras tá jogando bem, Flaco Lopes é referência, né, como a gente não tem outro atacante, só o Dudu aqui embaixo, prefiro o Flaco do que o Dudu, tá, o Flaco tá com mais ritmo de jogo, tá jogando mais, né, tem melhor pontuação, o Dudu sempre pra cartola, sempre foi num jogo que ele metesse um gol e uma assistência, assim, sabe, é difícil prever isso, beleza? Vou estar indo com o Flaco Lopes, tá? Outras opções muito interessantes. Everaldo, tá? Everaldo pra mim é muito boa opção contra o Atlético Goianiense, tá? Acho legal, porque como não temos meio de campo do Atlético Goianiense, o Everaldo é uma ótima opção, tá? Então tem que ficar de olho no Everaldo dessa rodada, tá? Gosto também do Romero pra essa rodada diante do Grêmio. O Romero meteu 2 gols seguidos aqui. Acho bem interessante. O Romero também tem minha média básica legal. O próprio Cebolinha, que o pessoal tá dobrando, tá? Mas eu acho que dobrar o Cebolinha aqui, acho que é forçar muito no Flamengo, tá? Eu acho que é sim legal. Tipo, você tá cercando o potencial limitado, mas o Flamengo não tá goleando, tá? Então, eu tô indo com o De La Cruz e Arrascaeta pra cercar o potencial do meio de campo e também porque o De La Cruz é um cara muito de média básica. Média básica, cobrança de falta, então tem que ter o De La Cruz, sabe? O De La Cruz e o Arrascaeta se encaixam. Acho que botar o Cebolinha é interessante sim, mas não vale, tá? Como falei, o Dudu é interessante também. O Arthur Gomes contra o Juventude também poderia ser uma aposta legal, tá? Mas eu aí prefiro o Verón, tá? O Verón vem numa fase melhor, tá bem marcando mais, aí eu prefiro o Verón, tá? Seria um jogador até interessante pra fechar esse ataque. Só que é o seguinte, o atacante ele deixa por último, a gente vai primeiro no treinador. Se você tem dinheiro, pra mim, Tite é o melhor, um dos melhores, tá? O Tite e o Abel Ferreira são os melhores, o Rogério Ceni também vem bem, tá? E também o Seabra, o mais barato e melhor, é o Seabra, na minha opinião, tá? Por que tá o Inter contra o Fortaleza aqui, gente? Por que tá o Inter contra o Fortaleza? Jogador de Fortaleza, cadê? Não tem, né? Alguma coisa tá errada, gente. Tá o coisa errada aqui. Tá o Roger Machado contra o Internacional aqui, tá? Então desconsiderem isso daqui, beleza? Não coloquem o Roger Machado, pelo amor de Deus. Daí dá pra colocar, né? Impressionante, tá? Mas desconsiderem aqui que essa partida não tá vendo pro cartão, não. Tem nenhum jogador do Inter nem de Fortaleza à disposição, tá? Pra colocar. Mas aí o treinador barato e melhor é o Seabra, vou estar com ele, tá? E daqui é o seguinte, aqui é minha dúvida legal pra rodada. Porque legal, tô confiante no Everaldo, mas eu queria ter um jogador do Palmeiras a mais, né? Eu queria ter o Veiga. Porém, o nosso dinheiro não vai dar pra trazer o Veiga, eu acho. Não dá, o Veiga é 11. Tá? Então, quem que se livraria? Não tem quem se livrar, tá ligado? Então, tipo, me dói muito. Eu queria até fazer uma 4-4-2, arriscar numa 4-4-2, que é algo que eu não faço muito, tá? Mas eu vou manter assim e vou ir com o último atacante, tá? E daí aqui tá minha dúvida também. O Yuri Alberto é uma boa opção também, tá fazendo boas pontuações. Tá legal o Yuri Alberto até pra rodada, tá bom? O Yuri Alberto é interessante. É, aqui tá minha última dúvida, porque eu, sinceramente, o ataque tá uma posição complicada. Eu vou acabar indo provavelmente com o Everaldo, tá? 6 gols, uma assistência, pega um confronto ruim, aí precisa voltar a vencer, tá? Vou provavelmente com o Everaldo, mas tem a chance também de fazer uma aposta no Verón, tá? Eu acho interessante o Cruzeiro, tá? O Verón pra mim chama atenção, acho que até o Romero ou o próprio Yuri Alberto dois caras que eu poderia pensar em colocar, tá? Então tô com essa dúvida no ataque e minhas principais dúvidas são o seguinte: o último atacante, a minha zaga aqui, Vitor Reis e Vinha, se vai ser trocado por Vanderlan e por Léo Pereira. Deixa eu até ver se dá pra fazer isso, tá? Porque os dois jogadores são mais caros, então tem que ver se dá pra fazer isso. Não vai dar pra fazer isso, ó. Não vai ter dinheiro. Então esqueça tudo, vai ter que ser isso aqui mesmo, tá? Tá? Só se eu colocar um atacante mais barato. Aí a gente pode pensar nisso, tá? Mas terá que ser assim, provavelmente o time, beleza? Mas tô com essa dúvida aqui na zaga, tô com essa dúvida no ataque, então essas são as dúvidas pra rodada, beleza? Mas dei bastante dica pra vocês aí, rapaziada. É isso, agora é simbora, tá? Goleiro reserva. Quem iria colocar de goleiro reserva? Difícil, né? Não tem muito quem colocar aqui de goleiro reserva, né? Que não vai prejudicar menos. Acho que quem prejudica menos aqui é o Ronaldo, tá? Vou botar o Ronaldo. Lateral, botar o. Putz, difícil também, né? Não tem um jogadorzinho pra botar no banco, né? Então. Vou colocar o Diogo Barbosa, pelo menos, tá? Na zaga, botar o Cuesta, tá de reserva. No meio, vamos colocar o Everton Ribeiro, tá bom? E no ataque, vou de. Vou de Romero no banco, tá? Vou de Romero no banco. Capitão, gente. Capitão, acho que você pode ir com o Pedro, você pode ir com o Arrascaeta. Não, bateu a tosse aqui. Pedro, Arrascaeta e Matheus Pereira. Eu acho que pra mim são as 3 opções melhores, tá? Matheus Pereira, Arrascaeta e Pedro. Tá? O Flávio Lopes caiu por fora e o De La Cruz também, tá? E eu vou com o Pedro, vou na confiança. Pra mim o Pedro é muito confiante pra rodada. Bate pênalti. Bate pênalti, finaliza muito o gol, é o artilheiro do campeonato, tá numa fase muito boa, tá? Vou estar com ele nessa rodada, beleza? Mesmo ele tendo perdido o último pênalti, ainda assim o cara mais confiante, assim, que poderíamos ter, tá? Outra coisa que a gente podia fazer, uma dúvida minha, se dá pra fazer isso aqui que eu tô pensando, ó, Léo Pereira, não dá. Pensei em botar Léo Pereira e Marcos Felipe, mas eu prefiro ter o Rossi aqui e ter mais um defensor do Palmeiras, tá? Acho mais confiável, tá? Beleza?
Então a gente vai assim mesmo pra rodada, tá, gente? As dúvidas mesmo, como eu falei, na questão do ataque, a gente pode ter a mudança aqui no Everaldo, mas aqui na zaga, acho que provavelmente vai ficar por assim mesmo, tá? Não tem muito o que a gente fazer por causa do dinheiro nosso, beleza? Então esse foi o vídeo, gente. Deixa o like, se inscreve, compartilha se gostou do vídeo. Segue lá no Insta, do Forigo, sempre postando quando sai vídeo novo. E também atualizando quando tem mudanças do time. Então se tiver alteração desse time, amanhã você vai conferir no Instagram. A gente não posta mais alteração nenhuma aqui no YouTube. Então confere lá no Instagram, segue lá, pra você não perder nenhum stories, né, quando tiver informação sobre o Cartola, beleza? Então é isso, gente. Time baratinho, time muito bom. Acho que gostei do time, tá? Acho interessante, como eu falei, eu queria até fazer um 4-4-2 com o Veiga no lugar do Everaldo, mas não vai dar. Então vamos assim mesmo, não tem onde correr, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, valeu, falou e tchau, família. Bora buscar a mitada.